iniciarei pelo líder da organização criminosa e, na sequência, como disse, em ordem, ao meu ver, decrescente de culpabilidade. Réu Jair Messias Bolsonaro. A gravidade e intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e conduta social são amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro. A circunstância judicial da culpabilidade, enquanto avaliação do comportamento do agente, deve ser levada em conta a maior ou menor reprovabilidade e censurabilidade de sua conduta, pela exigibilidade de ter atuado de acordo com a legislação. E, obviamente, nesse caso, é gravemente desfavorável ao réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022 e, durante esse período, como comprovado na ação penal, instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou agentes e recursos públicos com o intuito de propagar falsas narrativas com objetivo principal de provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. Depositário da confiança do eleitorado, agiu dolosamente de forma a induzir a população em erro, notadamente no ponto relacionado à integridade dos sistemas de votação e as urnas eletrônicas, bem como incitar a população contra o Poder Judiciário. Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o mais alto cargo da República paute suas atitudes com mais rigor. Todavia, não foi o que aconteceu. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Então, a culpabilidade é desfavorável. As circunstâncias do crime igualmente desfavorável, porque demonstram que os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas resultaram de planejamento, organização, estruturação, financiamento e execução desse núcleo crucial da organização criminosa, do qual lidera Jair Messias Bolsonaro. Também é desfavorável, assim como a gravidade e intensidade amplamente desfavorável dos motivos para a prática delituosa. Quais foram os motivos para a prática delituosa? A ideia de perpetuação no poder do seu grupo político, independentemente do respeito às regras democráticas e às instituições republicanas. Também as consequências do crime são amplamente desfavoráveis, porque direcionadas a aniquilar os pilares essenciais do Estado democrático de direito, mediante violência, grave ameaça, ataques sistemáticos ao Poder Judiciário, e a consequência maior do crime seria o retorno a uma ditadura no Brasil. A dimensão do episódio, inclusive, suscitou manifestações oficiais de diversos líderes políticos de inúmeros países, líderes religiosos, demonstrando o impacto que foi a tentativa de quebra da normalidade democrática e institucional no Brasil. Também a conduta social é desfavorável e merece a reprovabilidade do artigo 59, porque o réu, na qualidade de presidente da República, eleito democraticamente, reuniu-se com embaixadores na prática delituosa, com embaixadores de diversos países para disseminar informações mentirosas sobre o próprio país que comandava. Assim, a gravidade e intensidade das circunstâncias judiciais são amplamente prejudiciais ao réu. A partir dessa análise do artigo 59, fixarei de todos os delitos, começando pelo artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2º, da Lei 12.850, de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas Armadas. Com base nas circunstâncias amplamente desfavoráveis do artigo 56, fixo a pena base, e a pena base vai de 3 a 8 anos, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência de circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, uma vez que o réu, nascido em 21 de março de 1955, possui mais de 70 anos. Por essa razão, aplico a redução em razão
da atenuante, e os 5 anos e 6 meses de reclusão se tornam 4 anos e 7 meses de reclusão. Na terceira etapa, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução, e o parágrafo 4º, inciso 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público, aplico o aumento em 2/3 da pena em razão do reconhecimento pela turma de ter atuado como líder da organização criminosa. E a pena definitiva para esse primeiro crime se torna 7 anos e 7 meses de reclusão. Para o segundo crime, presidente, artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena base prevista no Código Penal, no artigo 359-L, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Com base nas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, também em virtude do artigo 70, em virtude do artigo 65, inciso 1º, de ter 70 anos, diminuo para 6 anos e 6 meses, que é a pena final, porque não há aqui causas de aumento ou diminuição de pena. Em relação a golpe de Estado, a previsão do artigo 359-M do Código Penal, a reclusão é de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Da mesma forma, amplamente desfavorável às circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 10 anos, diminuo pela idade para 8 anos e 2 meses, e é essa a pena final para esse delito. Vossa Excelência, então, está aplicando na segunda fase para todos os crimes. Para todos os crimes. Atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que diz respeito a maior de 65 anos de idade. Eu aplico para todos os crimes. Poderia aguardar também e aplicar no final, mas não sabia ainda o resultado do julgamento, então eu aplico individualmente para todos, que matematicamente dá no mesmo. O artigo 163, em relação ao dano qualificado, eu aplico a pena base em 3 anos de detenção e 75 dias multa, fixando a multa e 1 salário mínimo, aplicando a atenuante, e aí a pena já fica definitiva em relação a esse delito, 2 anos e 6 meses de detenção, e 62 dias multa, fixando cada dia multa em 1 salário mínimo, em virtude das condições econômicas do réu. Artigo 62, inciso 1º, a deterioração do patrimônio tombado, artigo 621 da Lei 9.605, de 98, eu aplico a pena base em 3 anos de reclusão e 75 dias multa, cada dia multa 1 salário mínimo, aplico a redução do artigo 65, inciso 1º, da idade, e torno definitiva a pena em relação a esse crime, 2 anos e 6 meses de reclusão e 62 dias multa, fixando cada dia multa e 1 salário mínimo. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixa a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de 1 salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24
anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa é a pena. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, eu, a exemplo do eminente relator, analisei de per si as circunstâncias judiciais, todas aquelas que impactam no nosso sistema trifásico. Mas, em homenagem à brevidade, apenas informo, embora conste do voto a motivação, item por item, por exemplo, a personalidade do agente teve um peso significativo, personalidade negativa, demonstrada por, inclusive, condenações judiciais e outras circunstâncias, motivos, culpabilidade, tudo isso está analisado no voto. Senhor presidente, eu tenho muita deferência, o eminente presidente Barroso, quem saúdo sabe disso, a noção de colegialidade. Embora seja uma pessoa muito incisiva e contundente nas questões que acredito e me orgulho disso, por outro lado, sempre estou muito aberto à persuasão razoável em relação às posições que são majoritárias no colegiado. Eu tinha chegado a outra pena, eu tinha chegado em 31 anos, mas em razão das ponderações do eminente relator e visando a fortalecer a dimensão do colegiado, eu estou aderindo e vou, obviamente, rever aqui os parâmetros para me adequar à pena proposta pelo eminente relator. Contudo, em relação à pena de multa, eu queria ponderar com Sua Excelência pela alta capacidade econômica do réu e, quem sabe, elevar o patamar do dia multa, porque me parece que ele tem revelado, nesse período, uma capacidade econômica muito significativa, segundo dados públicos. Apenas essa ponderação que faço. 2 salários mínimos. Eu vou aderir a 2 salários mínimos em virtude do próprio réu ter, em interrogatório judicial, confessado que recebeu 40 milhões de reais em PIX. Então, realmente, eu vou aderir. Eu não estava lembrando do valor, senão eu ia propor 3, mas como Vossa Excelência informa agora, mas eu me mantenho nos 2 salários mínimos. Então, presidente, eu incorporo 2 salários mínimos. Então, presidente, eu acompanho o relator. Pois não. O ministro Fux, nesse caso, não irá proferir voto em relação à pena. Eu só queria destacar que, conforme eu pude, no voto, revelar que as atitudes desse réu se voltaram muito no período eleitoral. Eu não abonei qualquer atitude nesse particular, mas entendi exatamente que aquilo ficava adstrito ao âmbito eleitoral. Por outro lado, eu também fiz aquela análise da tipicidade das condutas. Entendi que não havia violência armada, entendi que não houve nenhuma ordem, nenhuma prova de ordem para aquele 8 de janeiro, entendi que a organização criminosa exigiria aquela permanência para a prática de delitos indeterminados, e com relação ao crime de dano, eu também me valido do fato de que não houve uma determinação nesse sentido. E a grande testemunha, aliás, a gente chega a essa conclusão, a grande testemunha foi o colaborador, tanto que nós fixamos a pena base aqui, essa pena final em 2 anos. E aí também me impressionou muito durante todo esse voto, não só a questão centralizada do âmbito eleitoral, aquilo tudo se deu lá no âmbito eleitoral, mas também essa testemunha-chave, né? O Mauro Cid, né? Quando ele assinalou em vários depoimentos que o presidente jamais assinaria qualquer plano, não mobilizou e fez um vídeo para desmobilizar as pessoas. Então, por todas essas questões, e pela tipicidade, pelas provas exaurientes que eu me baseei, eu julguei improcedente a ação. E aí, como eu julguei improcedente, acho que é absolutamente contraditório quem julga improcedente fixar a pena. O plenário tem precedentes, mas fica a critério de Vossa Excelência. Eu vou ter vencido. Isso. Mantendo a coerência, eu vou ter vencido. Vossa Excelência não irá participar, então, da dosimetria. Julgando improcedente, eu não fixo pena.
Então tá aí como você viu, né? Dada aí a sentença de Jair Bolsonaro, né? E também do Mauro Cid. E aí o Bolsonaro, eles dão aí 27 anos de prisão em regime fechado. E o Mauro Cid, né? Que causou todo esse tumulto aí, né? Graças ao Mauro Cid, né? Que houve essas 8 delações que ele complicou uma atrás da outra. Ele pega 2 anos de regime aberto. E ainda o Bolsonaro vai ter que pagar 2 salários mínimos ainda por cada dia de pena, ou seja, vai somar aí quase R$1 milhão ainda, e eles fazendo aquela piada ali, aquela gracinha, né? Ah, recebeu o Pix de 40 milhões, então poderia aumentar, e o Flávio Dino, pô, se eu soubesse eu tinha colocado 3 salários mínimos. É fácil para ele falar, né? Pois é, mas quem vai ficar sem o pai para poder abraçar, para poder ver, é o Jair Bolsonaro, são os filhos dele, a filha dele mais nova, o filho dele que está exilado nos Estados Unidos, e aí os ministros fazendo piada, fazendo chacota, gracinha. Pois é por isso que eu mostrei aqui um levantamento de uma empresa internacional e que saiu no Poder 360, onde mostra que o judiciário desse país é o mais descreditado que existe no mundo. Foi feita uma pesquisa em 142 países. O judiciário que é mais desacreditado é o do Brasil. Por que será, hein, pessoal? Tá aí a sentença, a condenação de Jair Bolsonaro, 27 anos de reclusão, pessoal. O cidadão ali, o senhor com quase 70 anos, mais 27, será que ele vai apodrecer ali na prisão ou será que alguém vai fazer algumas coisas? Pessoal, o que nós estamos acreditando mesmo é que só Deus para poder salvar esse país, viu? Porque se depender da justiça, das autoridades, de tudo, fica aqui a nossa revolta, a nossa indignação sobre isso, né? O Mauro Cid pega 2 anos de regime aberto, ou seja, vai poder ficar totalmente livre, andando para lá e para cá, vai ter os seus bens ali, contas bancárias, pertences devolvidos. E o Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, não participou de golpe, não fez trama de golpe, não tem assinatura dele em nada, 27 anos de prisão. Pessoal, vamos ficando por aqui. Olha só, se inscreva aqui no canal porque nós vamos continuar desenvolvendo isso aqui. Será que eles vão ter coragem mesmo, diante do Brasil inteiro, de prender Jair Bolsonaro, tirá-lo da casa dele, levá-lo para uma penitenciária, para a delegacia? O que você acha? Coloque aqui nos comentários e se inscreva aqui porque nós vamos continuar cobrindo essa matéria, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.